Texto do Evangelho que foi lido nesse período de Quaresma, mais uma vez a dizer, parte então do texto do Evangelho que foi lido, segundo Marcos, no primeiro capítulo, os versículos de 9 a 15, com um tema ácido, um tema naturalmente duro, Evangelho de Fariseus. Tempo de conserto. Um texto chamado As Duas Algibeiras, retirado das fábulas de Esopo, e aqui eu já peço perdão aos irmãos pela tratativa que é feita na fábula. Eu não estou aqui a dizer que isso é uma verdade, isso é apenas uma fábula, então eu espero que desde já eu esteja perdoado por dizer que Prometeu é o Criador da humanidade. É apenas uma fábula. As duas algibeiras. Há muito tempo, Prometeu, Criador da humanidade, pendurou em cada pessoa duas sacolas cheias com defeitos humanos. Na frente, diante do peito, pendurou uma sacola com os defeitos das outras pessoas. Nas costas, pendurou uma segunda sacola com os defeitos da própria pessoa. Desde então, acontece que os humanos só veem os defeitos dos outros e não reparam nas próprias imperfeições. Uma fábula de Esopo. Esopo, que foi um escritor da Grécia Antiga, que a ele são atribuídas várias fábulas destas fábulas populares, e a ele se atribui a paternidade deste gênero literário das fábulas. Há muito texto interessante. É apenas, como disse aos irmãos, uma fábula que eu tomo emprestada como efeito introdutório acerca de uma característica inegável em nós, seres humanos, que temos muito mais facilidade de ver o defeito dos outros do que os nossos próprios defeitos. Em um outro texto, o próprio Jesus Cristo registra de forma enfática esta característica humana. Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5. E isto é só para lembrar. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus a dizer. Parece que o ser humano é dotado de uma capacidade seletiva de avaliação. Acusa o outro de arrogância, sendo ele próprio o arrogante, e muitas vezes acusando pela arrogância que está em si. Acusa o outro de hipocrisia, sendo ele mesmo um hipócrita. Acusa o outro de intransigência, sendo ele mesmo o próprio intransigente. Acusa o outro de ser irresponsável, de ser insensato, de ser mentiroso, de ser um idólatra, de ser injusto, de ser adúltero, de ser um imoral, etc, 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 sendo ele mesmo uma combinação, talvez, de todas estas atitudes, de todos esses predicados que são, de facto, irrepreensíveis. No texto que nós lemos, o texto todo do Evangelho, nós temos, então, o batismo de Jesus e depois Jesus a ser impelido ao deserto, a ser tentado por Satanás, e depois as primeiras palavras de Jesus no Evangelho segundo Marcos. João certamente fica muito impactado com o pedido de Jesus, muito chocado com o pedido de Jesus a ser batizado. Jesus de Nazaré, da Galileia, aquele que não vem, mais uma vez é importante nós temos isso em mente, aquele que não vem da região central do judaísmo, da Judéia, tampouco vem de Jerusalém,
aquele que vem de um povoado afastado e pior, da Galileia. Lembramos ali do que fala em João, no capítulo 7. Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Vem então esse Jesus da Galileia, simplesmente Jesus, alguém sem um título excepcional, sem uma indicação familiar, sem uma profissão específica, sem antecedentes que o validassem. Já está em vossa mente que ali na frente Deus validará ele. João, então, João o Batista, chocado e em dúvida também, afinal, se ele não tivesse dúvida, não teria muito sentido a sua pergunta que vem a posteriori: és tu mesmo aquele que estava por vir? Jesus então é batizado, ao sair das águas do Jordão, viram os céus rasgarem-se, o Espírito repousar sobre Jesus na forma de uma pomba, e ouve-se a voz: tu és meu filho amado, naquele que tenho prazer, naquele que me comprazo, naquele que eu tenho alegria. O Espírito então torna-se visível a todos aqueles que ali estão, e repousa sobre Jesus, e a voz do próprio Deus se coloca ao lado da voz humana, perceptível, de clara comunicação, ouvida por aqueles que ali estão. Uma manifestação indissociável de Pai, Filho e Espírito Santo, a coroar o princípio do ministério de Jesus Cristo. Jesus, então, após isso, é impelido ao deserto para ser tentado por Satanás, permanece ali por 40 dias, está ali entre as feras, o texto nos diz, e também os anjos estão a servi-lo. Jesus, que vem após João, mesmo com integral consciência do que aquilo tudo iria lhe custar, a exemplo do destino do seu antecessor, que nós conhecemos bem, os dois que se relacionam numa espécie de martirologia, numa sequência lógica de martírio, com uma sucessão de testemunhos que nem mesmo a morte vai calar. Cala-se o corpo, mata-se o mensageiro, porém a mensagem continua. Jesus então anuncia a proximidade do reino de Deus e a necessidade de arrependimento e confiança no Evangelho. É preciso arrepender-vos e ter fé. É preciso que haja uma mudança de rumo e pensamento. Este texto, que, como vos disse, traz as primeiras palavras de Jesus, que também, no Evangelho de Marcos, que também apresentam uma chave para a interpretação de todo o ministério dele, com os imperativos: arrependei-vos e crede, que apontam para a realidade que naquele tempo estava a se cumprir. Essa questão do tempo é algo interessante para pensarmos, porque aqui não se trata daquela questão do tempo do relógio, e se trata de um já é tempo, já está consumado, tempo de qualidade. Respostas, então, ali são exigidas das pessoas que ouvem aquilo que é anunciado por Jesus. A partir do cumprimento do tempo destacado por ele, não há mais espaço para passividade. É preciso arrependimento, é preciso conversão, é preciso voltar atrás, é preciso revisão, é preciso conserto. Chamar ao arrependimento porque o tempo está próximo, o reino está próximo. O reino que começa a ganhar corpo a partir do amor de Deus, que provoca uma transformação radical na vida das pessoas e que, no entanto, concretizar-se-á com a morte, caminho da quaresma. Ressurreição e ascensão e volta de Cristo. Ou seja, já é tempo, mas é o já e o ainda não. É um tempo que está em suspensão ainda, algo que se decorre, algo que se inaugura, mas está em curso. Agora é tempo de arrependimento. Há pela frente um percurso, esse percurso que chegará na cruz do Calvário,
que então virá a ressurreição, que então virá a ascensão, e nós aqui hoje, ainda a viver esse kairós do já e ainda não, aguardamos o seu retorno. Percebam? A morte, a inauguração do ministério, a morte, a ressurreição, a ascensão, e aguarda-se a volta de Cristo. Nesse desafio duplo do arrependei e crer. A mensagem do texto, irmãos, não vale a pena discorrer muito. Qual é a mensagem de Jesus nas linhas finais que lemos nesta perícope? Arrependei-vos e crede. Não há outra avaliação, não há outra especificidade. Não dá para fazer uma teologia diferente do que arrependam-se e tenham fé. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Não há dúvida e nem há uma interpretação distinta. Enquanto, é preciso perceber isso, enquanto o Cronos é o tempo nosso padrão, de uma forma muito simplista, essa personificação do tempo calculado, aquele que está subordinado ao relógio e do qual nós não conseguimos fugir, nós, especialmente hoje, não é, com a vida que temos, que vivemos no tempo da correria, a correr contra o tempo, a tentar fazer coisas para que o dia tenha 30 horas. Este tempo, Cronos, que não pode se fugir. E este tempo que o Senhor Jesus diz ali, já está a se aproximar, já está a se consumar, que é a qualidade do tempo vivido, que não tem a ver com as horas, mas nem com os dias, tem a ver com o significado. E a quem se destina? A quem se destina a fala de Jesus? Façamos um exercício de imaginar aquele momento em que Jesus está a ser batizado. Há ali pessoas que estão arrependidas ou não, a dirigir-se ao batismo de João, o batismo ao arrependimento. Mas sabemos muito bem que há ali pessoas que estão apenas para verificar o que está a acontecer. Há um hiato, há um silêncio das falas proféticas, da aparição dos profetas. Muitas pessoas vão ali apenas por curiosidade, outras tantas com intenções de arrependimento, outras tantas que vão ali e ali então ganham essa intenção do arrependimento. Quem são os seus ouvintes? Quem são os ouvintes da palavra de Jesus, das palavras de Jesus naquele momento? Toda essa gente. Pessoas que criam em Yahvé, pessoas que criam em Deus. E há, sim, aqui a fazer-se uma dissociação, porque ainda havia dúvidas, como ainda de facto o há, que Jesus era alguém que vinha em nome de Deus. Para mim, para vós, Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Mas aquilo ainda não era algo que era uma certeza, não havia um axioma naquele momento, no sentido de que Jesus era um representante de Deus. Mas aquelas pessoas que ali estavam, eram pessoas que criam em Deus. Ao menos a sua maioria, se não todas. E quem é o público de Jesus? Quem são os seus ouvintes? Essas pessoas. Essas pessoas que veem um homem a sair do Jordão, depois de ser batizado, e a repousar sobre ele uma pomba, e todas elas ouvem a voz de Deus a dizer: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. E nós vimos isso há pouco, um eco na transfiguração: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O público, os ouvintes, são aqueles que acreditam em Deus. Deus chama o seu povo constantemente ao arrependimento e à fé. É muito necessário esse chamamento constante à fé, porque a chama da fé, ela por tantas vezes esmoirece. E para que ela permaneça acesa,
há um chamamento constante da parte de Deus para aqueles que já têm fé. Não apenas para que venham a ter fé, mas para aqueles que já têm fé. Porque esta chama da fé tende a ser minimizada diariamente pelas lutas, pelas dores, pelos lutos, pelo que se perde, por aquilo que dói. Então, Deus, como cuidador dos seus filhos, chama constantemente os seus filhos a renovar a sua fé, a terem fé, a crerem. Mas para além disso, para além do chamamento dos filhos à fé, há um outro grande desafio para nós. Um desafio que se trata de pregar o arrependimento. Tão em desuso nos púlpitos nos dias de hoje. Mas eu não chamo de desafio o ato de pregar o arrependimento, mas o ato de recebermos a mensagem do arrependimento. Nós, quando dizemos que já não se prega o arrependimento, parecemos até aquelas pessoas saudosas de um tempo em que o arrependimento era ensinado nos púlpitos das igrejas, numa escala larga, que os cultos falavam constantemente, dominicalmente, a respeito do arrependimento, da conversão, do deixar a vida que está errada. Pessoas, portanto, hoje, repreendem muitas das narrativas pastorais dos nossos dias, criticando-as, porquanto nelas há muito mais inclusão pelo amor, olvidando-se nestas narrativas ou fazendo vistas grossas, diante das muitas falhas que não deveriam ser aceitas no meio do seio da igreja. Criticamos a atitude de muitos por aceitar outros que chegam a estes primeiros com as suas bagagens e até com as suas falhas de caráter. E a estes não se exige mudança nenhuma, não se exige uma reavaliação, não se exige um arrependimento. E eu penso que é certo, que nós fazemos certo quando nós assim nos incomodamos com essas práticas. Nós nos incomodamos com pessoas que adentram ao seio das igrejas e não querem mudar as suas vidas. Nós nos incomodamos, e está certo. Afinal, o próprio Jesus nos chama à fé e ao arrependimento. Irmãos, quem eram os ouvintes de Jesus? Aqueles que criam em Deus. Aqueles que criam em Deus, eles eram chamados a ter fé apenas. Eles também eram chamados ao arrependimento. Chamamento constante à fé, especialmente diante das lutas que fazem com que a chama da fé se apague ou se diminua, e chamamento constante ao arrependimento. Quando eu digo-vos que o desafio maior não é pregar o arrependimento, mas é sim ouvir o arrependimento, ouvir a respeito que eu devo me arrepender, porque eu também sou desses ouvintes que creem no Deus. É porque muitas vezes nós praticamos atos seletivos. Vendo a necessidade de arrependimento, é preciso pregar arrependimento. Eu não aceito que pessoas adentrem ao seio desta igreja e não mudem a vida. Eu não aceito essas coisas e nós não estamos errados quando nós não aceitamos essas coisas. Afinal, somos chamados ao arrependimento. O Evangelho é o Evangelho de arrependimento e fé. Mas muitas vezes, com esses actos seletivos, vemos a necessidade de arrependimento no outro. De falha de caráter no outro. De necessidade de mudança no outro. Necessidade de conversão no outro. De falta de fé apenas no outro. E quem sabe, por dentro, estejamos a feder como sepulcros caiados.
Jesus não chama um grupo já seleto para a conversão e a fé. Jesus diz a todos os que o ouvem, aqueles que já criam em Yahvé, em Deus, que acabam de testemunhar que aquele em que criam, Deus, falou a respeito da identidade do seu filho. Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Ele chama ao arrependimento todos os que já creem em Deus. Irmãos, não é um discurso para o outro. É um discurso para nós. Não se trata de dizer que ele está a chamar os outros ao arrependimento e nós apenas à fé. Ele não é seletivo como nós somos. E não é possível ouvir esta palavra, não é possível ouvir a sua voz e ficar inerte, porque a palavra de Deus nos constrange à ação. Hoje, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, Ele nos chama ao arrependimento. Eu tenho pensado muito nesse tema, e eu tive oportunidades de conversas nessa semana, de pensar, de refletir. E ontem, de uma forma muito cuidadosa, Deus me concedeu ter o contato com uma canção, que por acaso eu empresto o nome para essa mensagem, e que me causou um impacto muito forte. Dentre as palavras da canção, depois os irmãos procurem aí, se procurarem pelo tema da mensagem, vão encontrar o que estou a dizer. Dentre as falas dessa canção, contextualmente está a dizer sobre esse evangelho de fariseus, no qual cada um escolhe os seus, e só cuidam dos seus, sem perceber as crianças a morrerem, as pessoas a sumirem, a criação a padecer. E por muitas vezes, esse evangelho de fariseus, que tem sua fé inflamada e o seu arrependimento não. Um evangelho falso. Que eu sei que muitas vezes nós podemos e não nos enquadramos nisso. Mas talvez, muitas vezes, nós nos enquadramos nisso. Pensamos apenas nos nossos. Olhamos na fábula de Esopo apenas o saco que está pendurado na nossa frente, com os problemas, as falhas dos outros, sem olhar para as nossas falhas, as que carregamos. É quaresma. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança. De todo o meu coração e com todo o temor que eu tenho a Deus. Deus está te chamando para arrepender-se. Não apenas o outro. Deus está a me chamar para que eu me arrependa. Não apenas o outro. Que Ele ajude-nos nessa caminhada de conserto que é a quaresma. Que Deus nos abençoe.